Fala galera, tudo bem? Eu sou o André, professor de futebol da Secretaria Municipal de Esportes de Ubatuba. Essa é nossa aula número 27. Vamos lá, hoje, futebol e matemática. E da outra vez que eu relacionei futebol e matemática, falei um pouco sobre a geometria. Hoje nós vamos falar sobre outra área da matemática, que é a estatística, que tem tudo a ver com futebol também. Primeiro, o que é estatística? Prestem atenção, método científico utilizado para coletar, organizar, resumir, interpretar e apresentar dados. Então, nós vamos ver que tudo isso aqui é feito no futebol hoje em dia. O futebol é cada vez mais científico. As equipes utilizam cada vez mais da ciência, das descobertas da ciência, dos avanços da tecnologia no dia a dia das equipes de futebol. Então vamos lá. Para começar, quais são os dados coletados? Lembrando, esses dados coletados são feitos individualmente por atleta e também de uma maneira geral, coletivamente, da equipe. E são coletados tanto no treino, no treinamento, quanto nas partidas. Então vamos lá, primeiros dados coletados individualmente por atleta. O desarme. Quantos desarmes o atleta faz e o local do campo. Ele realiza esse desarme do lado esquerdo, direito, no campo defensivo, ofensivo. Os passes, erros, acertos, distância. É um passe longo, é um passe curto? E entre quais jogadores? Quais jogadores passam entre si? Quantas vezes? A finalização, também erros e acertos. E se foi feita através de chute ou do cabeceio. Por onde cada atleta se movimenta, isso é monitorado. É do lado esquerdo, é mais do lado direito, pelo meio, enfim. A distância percorrida e a velocidade média. O peso, aqui muito importante, a recuperação muscular e as perdas hídricas de cada atleta, se ele está perdendo muito líquido ou se está num nível normal, como é que está essa recuperação muscular, enfim. Os pênaltis também são monitorados. Eles calculam a probabilidade do local da cobrança do jogador, se ele costuma cobrar mais rasteiro, cobrar alto, no canto, no meio, e a movimentação dos goleiros também no pênalti, se ele espera o jogador bater, ou se, na maioria das vezes, ele escolhe um canto. Agora, os dados coletados, então, por equipe. Então, aqui é no coletivo. Então, a distância percorrida pela equipe, a velocidade média da equipe, finalização e passes, acertos e erros, novamente. Quantos contra-ataques a equipe realiza e quantos contra-ataques ela concede, ela leva do adversário. O tempo médio a cada ataque. Isso é monitorado também, o número de passes realizado a cada ataque. Aqui, muito importante, a posse de bola total da equipe e a posse tanto no campo de defesa quanto no campo de ataque. Recuperação da bola, quantas vezes é feita, locais do campo, se são feitas do lado esquerdo, direito, quantas vezes no campo defensivo, no campo ofensivo, e as formas, se a equipe recupera a bola através de um desarme ou do erro do adversário, por exemplo. Número de faltas cometidas, cartões recebidos, impedimentos, escanteios, onde, lado esquerdo ou direito e quantos. E o local do campo ocupado pela equipe adversária, por onde a equipe adversária se movimenta mais. Tá legal. Como esses dados são coletados? Nós sabemos que a tecnologia tem avançado muito e o futebol vem se aproveitando desse avanço tecnológico através de equipamentos modernos,
por exemplo, microcâmeras que captam imagens do campo e dos jogadores, várias microcâmeras espalhadas, softwares avançados para coleta e organização de um grande volume de dados, sistemas de monitoramento por GPS, além de outros equipamentos. É claro que é necessário um investimento alto, isso tudo custa dinheiro, você tem que contratar bons profissionais também, mas a maioria das equipes do mundo inteiro se utiliza dessa ferramenta. E também os mapas de calor, uma forma muito interessante de coletar dados. O mapa de calor, ele indica a região do campo em que o jogador mais esteve, por onde se movimentou. O mapa de calor também faz a análise individual de cada jogador e também da equipe como um todo. Por exemplo, esse mapa é da equipe como um todo. Esses 5 mapas são análises individuais por atleta. Então, legal. Aqui a gente pode perceber que a equipe se movimentou bastante. Ah, lembrando, esqueci de dizer, quanto mais é escuro, mais o jogador se movimentou por aquela região do campo. Quanto mais claro, menos se movimentou. Não importa a cor, o que importa é a intensidade. Quanto mais escuro, mais ele se movimentou por aquela parte do campo. Então, aqui a equipe se movimentou bastante pelo meio, aqui pelo lado esquerdo, direito, mas entrou pouco na área adversária. Também não se movimentou muito no campo defensivo, provavelmente a outra equipe não a atacou muito. Ó, essa aqui é fácil, se nós tivéssemos que descobrir qual a posição desse jogador através do mapa, ele se movimentou bastante pelo lado esquerdo, não foi ao lado direito do campo, só pela faixa esquerda, apoiou bastante o ataque, ó, mas também se movimentou bastante pelo campo defensivo. Então é fácil, né? O lateral esquerdo. E um lateral esquerdo que apoia bastante o ataque. Esse mapa aqui já mostra um jogador que atua mais no campo ofensivo, quase não se deslocou pelo campo defensivo, se movimentou bastante perto da área, entrou também na grande área, então é um meia atacante. Aqui já é o contrário, né? O jogador se movimentou bastante pelo campo defensivo e olha que interessante, ele se movimentou bastante pela esquerda e pela direita. É o quê? É um volante. Por quê? Nós sabemos que quando os laterais sobem para apoiar o ataque, quem faz a cobertura é o volante. E nós percebemos que ele atuou mais aqui pelo lado esquerdo, ou seja, a gente pode concluir que o lateral esquerdo apoiou bastante o ataque, porque o volante cobriu mais a esquerda que a direita. Tá legal, aqui é um jogador que atua mais pelo lado esquerdo e no campo ofensivo, então deve ser um meia esquerda, e dá para perceber que ele cobrou alguns escanteios desse lado também. Esse mapa eu acho bem interessante, porque a gente percebe que é um jogador que não guarda posição e que ele percorreu praticamente o campo inteiro, mas não permaneceu por muito tempo em nenhum lugar do campo. Então, é o que a gente diz, é um jogador que não guarda posição. Não sabemos se foi uma orientação do técnico para confundir a marcação, mas enfim, pelo mapa de calor, dá para perceber essa grande movimentação desse atleta. Bom, a aula de hoje foi essa. A próxima aula tem muito mais sobre esse assunto. Não percam, tá legal? Vai ser bem interessante. Vou dar muitos exemplos de dados coletados pelas equipes. E não se esqueçam de se inscrever em nosso canal do YouTube. Se você gostou do vídeo, deixe sua curtida, deixe seus comentários e nos vemos na próxima aula. Até lá! Valeu!